Você sabia que a Emily começou a tocar piano aos 9 aninhos e escreveu vários hits do Evanescence ainda na adolescência? Depois de fazer seu primeiro show numa pizzaria, ela apenas conquistou todas as arenas do mundo com essa voz única. Hoje, Emily, no Cada Caso, um Caos. Emily Lee nasceu no dia 13 de dezembro de 81 na Califórnia, Estados Unidos. Apesar de uma infância pra lá, de tranquila e sossegada, a Amy teve que aprender a lidar com o luto super cedo. A irmãzinha dela, Bonnie, morreu aos 3 aninhos e a reação da Amy, então, aos 6 anos, foi se fechar total. Ela conta que entrou numas de proteger os pais e não se permitia demonstrar o luto para que eles não sofressem ainda mais. Pensa nisso, uma criança de 6 anos, assim, né? Na abordagem que eu uso em clínica, que é a terapia do esquema, a gente chamaria esse esquema de privação emocional, né? A pessoa se fecha e vai ficando cada vez mais difícil de acessar seus sentimentos. Anos se passaram e o processo de cura começou pela música, principalmente, né? O pai, além de ótimo locutor de rádio e locutor comercial, também era DJ, era multi-instrumentista, estava sempre ouvindo vários sons clássicos, né? Na pegada dos Beatles, Neil Young, além das bandas da Motown. Já a mãe era assim, tecladista, pianista, manjava muito das teclas, o que fez a Amy se apaixonar pelo piano desde cedo. Mas o chamado, como diria Alexandre Vatti, só veio forte aos 9 anos, quando ela viu o filme Amadeus, que retratava a vida do gênio Amadeus Mozart. Com 9 anos, uma criança. Ela não só ficou obcecada pela obra do pianista, como decidiu ali que ia virar uma compositora. Os pais, super orgulhosos, apoiaram a filhota e colocaram ela nas aulas de piano, onde devorava tudo que era partitura de música clássica. Só que alguns anos depois, quem aparece ali na porta? O grunge, começando então a rodear os ouvidos desta meninota que se apaixonou pela cena de Seattle e pelo som do Nirvana. Também pirava no Smashing Pumpkins, no Nine Inch Nails, mas para ela a melhor de todos os tempos, e até hoje assim, é a Bjork, que também tá por aqui, aliás. Foi por conta dessas influências que saiu a primeira banda, que por sinal tá firme e forte até hoje, né? O Evanescence. Ali com seus 13, 14 aninhos, ela já estava se juntando com seu colega de escola, o Ben Moody, para fazer um som, mas no geral preferia ficar sozinha para criar, porque ela sentia que estava tentando expressar alguma coisa que ela não conseguia dizer. Na real, a morte da irmãzinha ainda estava ali, né? Talada na garganta da Amy, que achou no Evanescence uma forma de botar para fora todo esse peso que ela internalizou para poupar os pais. Dessa época, então, surgiram vários sons que entraram para o primeiro disco da banda, que só ia ser lançado anos depois. Aliás, assim, né, um disco absurdo. O Evanescence fez seu primeiro show, então, numa pizzaria, né, e aí começou a lotar uma arena atrás da outra depois do lançamento de Fallen de 2003, que vendeu 17 milhões de cópias, assim, de cara. Garantiu 2 Grammys para Amy e para os seus comparsas, sendo um deles pelo hit absoluto, o hit com R maiúsculo, Bring Me to Life, Adendo. Sabia que a letra dessa música é sobre o atual marido da Amy? Pois é, na época eles eram só amigos, mas o Cupido deu aquela frechada porque ele foi o único que parecia se importar de verdade com ela, foi o que ela disse. Apesar do sucesso absurdo, a Amy se sentia completamente sozinha, frustrada, porque não tinha voz para quase nada. Ela conta que gastou uma energia emocional absurda tentando conquistar seu respeito como cantora e compositora. Tinha a voz ali pro microfone, mas nas internas ela era constantemente diminuída pelos engravatados ali da gravadora, que colocavam ela sempre no canto numas de fica ali, senta lá, Cláudia, fica ali sendo bonita enquanto os homens fazem o trabalho de verdade. Fecha aspas, exatamente essa frase, pesada. Enfim, um desses homens era o agora ex-parceiro de banda, o Ben Moody, que meteu o pé no meio da turnê para nunca mais voltar. Tanto ele quanto a Amy alegaram o clássico diferenças criativas. O que acontece é que, assim, ele deu linha, só que o buraco parece ser bem mais embaixo. O pai da Amy chegou a caguetar aí numa entrevista que eles tiveram um romance na época da escola. E tem rumores, aquele disque, de que desse relacionamento aí aconteceram algumas histórias, que o Ben era abusivo, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Enfim, geral, inclusive, acha que várias letras do Evanescence são para ele, mas nada foi muito confirmado, porque a Amy, ela esquiva igual o Anderson Silva dessas perguntas. Eles não se falam até hoje, pra Amy tá ótimo assim, então é o que importa, cada um na sua. A questão é que agora ela tinha um controle criativo total para trabalhar no segundo álbum, né, o The Open Door, de 2006. Lembra que ela pirava no Nine Inch Nails e tal? Pois é, ela até fez um som, misturando o som de máquina de escrever com uma peça cabulosa do Mozart. Agora ela estava livre, então, para fazer o que quisesse, e sim,
o primeiro single, Call Me When You're Sober, era mesmo sobre seu ex-namorado, o vocalista do Seether, o Sean Morgan. Lembra de Broken? Então, ele mesmo. E logo pelo título da música já dá pra gente ter uma ideia aí, né? Entender por que ela deu o pé na da boom dele. Geral reclama que a Amy demora pra soltar os trabalhos do Evanescence, mas pra ela a parada é qualidade, não quantidade. Se ela não tem sobre o que falar, ela diz que simplesmente, como diria minha avó, siri de boca, ao invés de boca de siri, siri de boca. Ela fala que tem que ser genuíno, tem que vir de dentro, né? Fazer por fazer não é o negócio dela. Em paralelo, ela faz um trabalho primoroso com trilhas sonoras e chegou a trabalhar num disco infantil inspirado no novo amor da sua vida, o filho Jack, da relação dela com o muso de Bring Me to Life. Mas ela sentiu que precisava voltar para o estúdio em 2018, quando seu outro irmão, infelizmente, morreu depois de anos lutando contra a epilepsia. Apesar do baque terrível, né? Ele tinha só 24 anos, a Amy sabia o que precisava fazer e colocou todo o peso do luto no último disco do Evanescence, The Bitter Truth, de 2021. Ela aprendeu então que a questão não é superar a dor, e sim aprender a conviver com ela disse isso, né? Falou que, abre aspas, meus irmãos sempre estarão comigo e sentir essa dor faz parte porque ainda os amo muito, mas também consigo lembrar das risadas e dos momentos bons. Não quero lembrar deles só pela morte, quero lembrar de suas vidas, fecha aspas. Lindo, né? A Amy é um ícone da música e continua apavorando com Evanescence. Passou por aqui recentemente, né? Chega, arrepia, derreteu os fãs aí cantando em português para um Allianz Parque abarrotado de gente. A nossa sorte é que essa musa máxima ainda tem muita lenha para queimar e para soltar esse vozeirão lindo e inacreditável que só ela tem. Vida longa ao Evanescence e também a dona da rapô toda, Amy Lee, para falar sobre, vamos ver, nosso psicólogo junguiano em forma de carisma, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso do Caos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a Amy Lee. Primeiro que essa mulher é maravilhosa, né? Uma voz inconfundível. E ela também não se enquadra muito aqui nos casos com caos, né? E muitas badernas, não. Mas o que eu queria ressaltar aqui é uma coisa muito importante que ela traz, inclusive quando ela fala do pai, né? E ela fala com o pai sobre a razão dela fazer o que ela faz, né? Ela está preocupada com a arte de fato e como a arte pode mobilizar as pessoas. E eu queria trazer um aspecto aqui muito importante nos dias de hoje, que nós perdemos, né, como humanidade, o maravilhamento pela vida, né? O que acontece, né? A arte, né, eu acho que ela tem essa função da gente se reconectar de fato com o maravilhamento das coisas, da gente poder se encantar novamente com as emoções, da gente poder entrar em contato com o que é belo, né, e o que traz para a gente recordações. E o que acontece no caso da Amy é muito interessante. Ela tem duas perdas muito importantes de dois irmãos, né? Inclusive o irmão que tem uma epilepsia super grave e aí acaba falecendo depois, e aí ela tem até inclusive uma ação social, né? Ela tem uma ONG, ela ajuda diretamente essa ONG muito fortemente na veiculação de informações, né? E capacitação para pessoas que passam essa necessidade, né? Como essa questão que o irmão dela teve e tal. Então, um trabalho muito legal também de fomentar isso na sociedade, né, de explicar, trazer luz, né, nesse lugar aí, conhecimento nesse lugar tão difícil, né? Eu tenho uma filha com epilepsia, então não é fácil mesmo, né? Então, o que é legal? A gente vê que a Amy, ela traz realmente, né, produzir arte como um propósito muito maior. E é muito interessante que você vai notando, como a Luca vai falando, que tem vários trechos das músicas que com certeza a gente vai fazer associações com momentos que ela viveu na vida dela. Então ela está fazendo o quê? Ela está trazendo a arte com um propósito, né? Ela está trazendo para que a gente possa ser mobilizado pelas emoções de fato, né? Então isso é muito importante, porque muitos artistas hoje em dia, obviamente, né, não tem mais essa preocupação, né, que a obra tenha uma relevância artística, né, que a pessoa venha ali a escutar o som e se mobilize pela produção daquilo, que tenha realmente uma emoção, que traga para a gente essa visceralidade da arte. E aí quando você vê, né, não só o tom de voz, lidar com esse lado mais sombrio que a Amy traz, né, nas letras, até no jeito dela se vestir e tal, isso tudo está falando da emoção
humana. Então, quando a gente fala disso, a gente na psicologia junguiana, a gente está falando do processo de individuação, como eu já falei aqui em vários outros episódios, né? Que a gente consegue, né, nesse momento, trazer, né, a arte como um propósito e que pode transformar a vida das pessoas, né? Tem uma utilidade para a gente se reconectar com esse maravilhamento da vida, mesmo com as coisas difíceis, né? Quando ela fala das situações difíceis, tudo isso vai contando essa história de como ela traz isso de maneira inspiracional. E ela fala, né, uma frase assim, pai, falando com o pai, né? Pai, o que eu faço é arte. Se ninguém comprar nenhum disco, né, nada, não consumir, não tem problema, porque tem uma função isso para mim. Então ela está sendo honesta e transparente no que ela faz. Ela não está produzindo uma formulazinha mágica lá para ficar milionária, né? Então isso é muito importante da gente entender, né, que a arte tem uma função e que bom que nós temos, né, artistas como a Amy que vão trazer esse aspecto, né, da arte como a alma mesmo falando para a gente aqui, e que bom que ela segue aí produzindo grandes obras para que a gente possa aqui do lado de cá consumir e se tocar aqui, né, ser tocado pela emoção da arte que ela produz. Tá bom, galera? É isso aí, valeu, um abraço. Sensacional, valeu Ale, valeu você aqui inscrito no canal, quem comenta, curte, compartilha pelo WhatsApp, que isso ajuda a gente pra caramba, e tamo na área aqui em breve, neste mês ainda, nessa semana que vem, e me segue no Insta.